Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só, para você não perder muito tempo e ficar bem informado sobre o que tem acontecido no Santos. Vou fazer aqui um balanço da janela, dizer quem ainda pode chegar e também comentar sobre duas propostas que o Santos recusou nos últimos dias. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, estamos chegando perto dos 50 mil por aqui, que você curta, comente, dê o hype, ative as notificações e também pense em se tornar membro deste canal para ter ainda mais conteúdo ou até um grupo no WhatsApp comigo. Primeiro, fazendo um balanço da janela de transferências, o Alexandre Matos fez uma conta, mostrou 17 saídas e 8 chegadas. Os cálculos a princípio não estavam corretos, depois o Santos, o Departamento de Comunicação, nos ajudou com esse cálculo de uma forma mais precisa, mais real, mas fato é que o Santos investiu cerca de 52 milhões de reais nessa janela, sem contar aqui aquelas comissões para empresários e luvas, e negociou cerca de 100 milhões. Então, existe um superávit nessa janela de 50 milhões de reais. Fazendo esse balanço, chegaram, desde o início da era Matos, ali naquela primeira movimentação de janela, Igor Vinícius, Mike e o William Arão. Esses estavam livres no mercado, né? O Arão e o Mike... O Arão, Mike e o Igor Vinícius rescindiram, né? O Arão não renovou com o Panathinaikos, o Igor Vinícius e o Mike rescindiram com São Paulo e Palmeiras, então chegaram apenas por salários, comissões e luvas. O Vitor Hugo e o Lautaro Dias foram emprestados, o Santos paga um valor pela liberação, mas é um valor bem menor do que se fosse comprá-los. E de investimento mesmo, teve o Cabacheiro um pouco atrás, $1,5 milhão, e Adonis Frias e Alexis Duarte agora, né, nesta semana, por $4 milhões cada um. Então são $9,5 milhões de compra, mas tem aqueles R$500 mil pelo empréstimo do Lautaro. Fazendo a variação cambial, atualizando, dá cerca de 52 milhões de reais, sem contar comissões e luvas. Já de saídas, foram várias. O Luca Meireles, principalmente para o Shakhtar, né, 10 milhões de euros, 63 milhões de reais. Teve o Soteldo, que são 30 milhões de reais para o Fluminense, mas que podem virar 40. O Santos pode ganhar mais 10 milhões de reais se o Soteldo não for negociado até o final do ano e o Fluminense compraria os outros 50. O empréstimo do João Paulo para o Bahia pagou R$1,6 milhão. E aí tem negociações menores, como o Diego Borges, que estava na Amazonas emprestado e que foi negociado com o time da Hungria por cerca de R$400 mil. E ainda tem rescisão do Pituca, rescisão do Furt, rescisão do Gil, a saída antecipada do Léo Godoy, a saída do Adelan, Rodrigo Ferreira, Gabriel Veron, David Washington, que foi devolvido para o Chelsea, que o Santos pegou um dinheirinho, Kevson, Balão, Ed Carlos, Natan e Zanocelo. Recapitulando, Luca Meireles, Soteldo, João Paulo, Diego Borges, Pituca, Furt, Gil, Léo Godoy, Adelan, Rodrigo Ferreira, Veron, David Washington, Kevson, Balão, Ed Carlos, Natan e Zanocelo. Então são cerca de 100 milhões em saídas, isso claro, muito por conta do Luca Meireles e do Soteldo, e cerca de 50 milhões em chegadas, muito por conta do Adonis Frias e do Alexis Duarte. Esse foi um balanço que o Alexandre Matos fez e que aqui eu trouxe as informações mais precisas, mais atualizadas, contando o Cabaleiro que não estava na conta inicialmente, tem o empréstimo do Lautaro, a atualização da saída do Diego Borges, mas em linhas gerais são 50 milhões para chegadas e 100 milhões para saídas. O Santos, em dificuldades financeiras, ganhou mais dinheiro do que perdeu nessa movimentação de janela. E aqui, continuando o vídeo, eu quero falar sobre quem ainda pode chegar. Eu falei bastante disso na minha live de ontem à noite, a gente varou a madrugada em live, falei também nas minhas redes sociais, mas a audiência é rotativa, então gostaria de explicar para vocês que o Santos ainda pode contratar jogadores que estão livres no mercado até o final do mês, até comecinho de outubro, dia 3 de outubro, é o prazo final de inscrições do Campeonato Brasileiro. Então o Santos pode contratar jogadores que ficaram livres até o fechamento dessa janela. Fechamento da janela que ocorreu ontem, terça-feira, dia 2. Então o Santos ainda tem opções, mas são menos opções. Porque se o jogador já estava livre e o Santos não contratou é porque não tinha convicção, porque a prioridade do clube seria contratar jogadores de graça, como foi o Mike, como foi o Arão, como foi o Igor Vinícius. Então
Não são jogadores que empolgam o Santos no primeiro momento, mas que serão avaliados junto à análise de mercado, à comissão técnica nova do Vojvoda, para pensar em quais dos atletas, se é que algum dos atletas tem condições de ajudar esse elenco. Ficaram duas lacunas, uma mais clara e a outra que ainda vai ser pensada. A principal lacuna foi o meio-campo. O Santos buscava um meio-campista capaz de ser camisa 5 e camisa 8, de armar e de apoiar, de defender com a mesma qualidade. Então, o Santos buscou a princípio o Santiago Gonzalez, que nem o Sampaoli e nem o Vojvoda se empolgaram, e depois fez propostas robustas, tanto pelo Rômulo do Tigres quanto pelo Loyola, do Independiente. Para o Rômulo foi uma proposta de 30 milhões de reais que o Tigres do México nem quis continuar, falou não e não. O Rômulo, que é um volante mais marcador, que tem jogado até como zagueiro no Tigres. E aí pelo Loyola, que é mais um camisa 8, que o Santos entenderia ali que resolveria o meio-campo, o Santos não nos últimos dias, mas para a semana passada, chegou perto do que o Independiente queria, que era coisa de 6 milhões de euros, só que as garantias financeiras apresentadas não agradaram o clube argentino, e o clube argentino, diante de histórico de calote, de transfer ban, pediu que a garantia viesse de uma entidade. Então, CBF, Federação Paulista ou a Liga, né, o grupo dos times, teria que ser avalista dessa negociação. Se o Santos não pagasse, a CBF teria que se comprometer a pagar, o que não existe, né? Essas entidades não apresentam garantias bancárias, então o Santos se viu no teto ali, no limite de negociação pelo Loyola, que gostaria de vir para o Santos, antes tem dia que poderia resolver, mas diante dessa exigência de garantia, o Santos não avançou. Então assim, o Santos fez uma proposta de 30 milhões de euros pelo Rômulo, fez uma proposta de 30 e poucos milhões de reais pelo Loyola, não trouxe alguém com essas características, é porque sentia que estava precisando. Lembrando que o Vitor Hugo, ele até pode ser esse camisa 8, mas ele é mais meia que volante, ele vem no outro estilo de jogador. Então o Santos guardou esse investimento para o meio campo, que acabou fazendo na zaga, porque a princípio o Santos gastaria 4 milhões de dólares num zagueiro e traria o outro por empréstimo, mas não deu certo o Tomás Palacios, não deu certo o Zaide Romero, então o Santos acabou gastando 8 milhões de dólares na zaga, mas ainda assim tentou reforços para o meio campo que não vieram. Então agora o Santos vai investigar nessa lista de jogadores livres. Eu sei que vocês me mandam vários, o Bakayoko para o meio, o Paco Alcácer para frente, enfim, tem algumas opções. Tem que ver se estão em bom nível físico, qual que é a grana que pedem, para ver se adequam, se ajudariam esse elenco. Eu acho que o Santos ainda vai buscar um meio-campista até outubro dentre esses jogadores livres. Lembrando que o Arão está finalmente próximo de jogar, pode voltar contra o Galo, no mais tardar contra o São Paulo. O Vojvoda aposta muito no Arão, então se o Arão voltar bem e o Vojvoda conseguir implantar o esquema de 3-5-2, o Arão preenche essa função de volante mais defensivo e o outro meio-campista pode ser um cara que jogue mais, pode ser um Zé mais avançado, pode ser o Boateng, pode ser o próprio Vitor Hugo. O Santos teria uma dupla de meias ali com o Roleza e o Neymar e um atacante na frente que pode ser o Lautaro. Então, se o Arão voltar bem, convencer o Vojvoda, as coisas derem certo, talvez o Santos não precise contratar. Mas eu sei que os analistas estão olhando esses jogadores livres para buscar alguma alternativa para o Alexandre Matos. O ataque é uma prioridade menor, mas não está descartado porque o Santos foi pego de surpresa com um pedido de devolução do David Washington. O Vojvoda estava usando o David, ele entrou no jogo, mas o Santos na segunda-feira recebeu o e-mail do Chelsea pedindo devolução, porque o Delep se machucou, o Jackson saiu, e aí o Santos, dentro do salário alto do David, o David não está performando, o David entendendo que é uma boa saída, o Santos liberou, pegou uma graninha ali de multa pela antecipação da saída e ficou sem. Então já tinha vendido o Luca, ficou sem o David. Hoje o Santos tem Tiquinho e Lautaro, de características diferentes, só dois. O Tassiano poderia ser improvisado, o Neymar de falso 9, mas o Santos perdeu duas opções para essa posição e contratou apenas um. Então o Santos também vai olhar o mercado em busca de atacante. Mas é aquilo, precisa ter um cara que esteja em bom nível físico, o Santos precisa entender por que ele está livre até agora, porque ninguém contratou, porque isso te dá uma desconfiança e se os valores financeiros encaixam. O Santos passou por isso em 23, achou que tinha fechado a janela, estava mal no Brasileiro, brigando contra o rebaixamento, e aí contrata o Morelos gastando muita grana, vai atrás do Dodô, tem também o Júnior Caçara, enfim. Então não dá para ter desespero. O Santos entende que resolveu a defesa, que trouxe o bom Vitor Hugo. O Alexandre Matos entende que o Lautaro pode ajudar.
Então o Santos vai vasculhar esses jogadores livres para tentar, principalmente o meio-campista, e analisar a busca por um atacante. Para fechar esse vídeo, eu quero falar que o Santos recebeu propostas recentes tanto pelo Souza quanto pelo JP Sherman. Essa é uma informação que o Marcelo Teixeira disse na reunião do conselho e que eu já estava falando aqui em live no canal, falei para os membros ouro também durante o dia. JP Sherman recebeu uma proposta do Porto de 3 milhões de euros e o Santos recusou, mesmo que ele seja a terceira opção para lateral. O Santos entendeu que é pouco pelo Sherman, prefere mantê-lo. O Vojvoda prometeu usá-lo, pelo menos nos treinos, ver se ele rende, porque se for no 3-5-2, ele como ala, acho que ele pode ser útil. E no Fortaleza, o Tinga, que é lateral direita, fazia um zagueiro pela direita. Então pode ser que o Vojvoda encaixe o time com o Mike ali, tenha o Sherman, enfim, dá para pensar em variações táticas com o Vojvoda. Então foi recusada a proposta de 3 milhões de euros do Porto pelo Sherman. E o Souza recebeu propostas no plural. Eu ainda não tenho esse cenário muito claro. O Diário do Peixe publicou que o Santos recusou uma proposta de 12 milhões de euros de um clube holandês. O Santos, as fontes que eu converso, com todo respeito ao Diário do Peixe, a Laura Marcela que publicou essa notícia, as minhas fontes disseram que essa proposta de 12 milhões de euros não foi de um clube holandês. O clube holandês ofereceu bem menos. Que chegou sim uma proposta de 12 milhões de euros de outra equipe, de outro país. E que o Santos recusou e queria 15 pelo menos para abrir conversa, não 15 para vender. A frase que eu ouvi foi, por menos de 15 a gente nem abre o envelope, né? Uma metáfora porque as propostas são feitas por e-mail, WhatsApp, enfim. E a gente soube, eu e o Thiago Arantes, minha dupla no mercado da bola do UOL, que o Al-Qadsiya, puta, é difícil falar esse nome, hein? Al-Qadsiya, enfim, da Arábia Saudita, fez uma proposta de 8 milhões de euros pelo Souza, também foi recusada e o Santos avisou que não conversa por menos de 15. Então teve Europa, que as janelas estão fechando, a Holanda ainda tem mais tempo, e a Arábia Saudita, que tem um mercado mais longo, procurando o Souza e o Santos se segurando, entende que vendeu o Lucas Meirelles, que dá para se segurar, já teve um déficit inferior ao que se esperava, né? Essa diferença entre o que comprou e o que vendeu seria de 50 milhões de reais nas contas do clube, então não precisaria vender mais ninguém. Então o Santos segurando o Souza, segurando o Sherman e vendendo apenas, entre muitas aspas, porque eu acho que foi uma negociação ruim, vendendo apenas o Lucas Meirelles. Beleza? Balanço da janela, que ainda pode chegar, o Santos vai vasculhar esse mercado de jogadores livres, a qualquer momento posso vir aqui com mais novidades. E também essa questão das propostas recusadas pelos meninos da Vila. Anteriormente subi hoje, né, ainda nesta quarta, um vídeo do Alexandre Matos, a análise que eu fiz da coletiva, dividindo opiniões aí da galera. Fique à vontade para assistir se você não assistiu ou para comentar, o vídeo saiu à tarde. E vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. A janela ainda vai até outubro, mas agora o ritmo diminui. Então dá pra gente ficar um pouquinho mais tranquilo, o Santos vai avaliar com mais calma e a gente aqui também vai produzir outros conteúdos além da janela, né? Esse canal foi basicamente o mercado da bola nos últimos dias, além do perfil que eu fiz do Vojvoda. Mas dá pra gente falar de renovações, planejamento para o ano que vem, questões políticas, base, enfim, vai vir bastante coisa boa. Beleza? Obrigado a você que assistiu até o final. Reforço o pedido para que você se inscreva aqui para que a gente chegue nos 50 mil, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.